Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde a todos, como vocês estão hoje? Então, recentemente eu gravei um vídeo, assim, fora do padrão, né? Um vídeo especial, quando nós abordamos ali Mateus capítulo 10, né? Uma palavra ensino expositivo, e foi a pedido, né? E teve uma boa, assim, muitas pessoas visualizaram, até mais do que os outros vídeos menores, e é importante para nós agora, nessa fase, né, que nós estamos essa meta para bater. E Deus me tocou então para ler, estou lendo já há algumas semanas, Mateus capítulo 5, 6 e 7, que justamente nos traz o ensino de Jesus, chamado de o Sermão da Montanha. E nós vamos hoje fazer o possível aqui para compartilhar pelo menos o primeiro capítulo 5 de Mateus. E estamos aqui dividindo em 7 tópicos aqui, esse ensino, Sermão da Montanha, seria Sermão da Montanha parte 1, né? Então depois, em sequência, parte 2 e parte 3. Mas hoje nós vamos ver se nós conseguimos comunicar parte 1 do Sermão da Montanha, que é o capítulo 5 de Mateus. Nós vamos ler os tópicos, né? Cada um trecho aí tem uma palavra, tem um tema, para poder estar determinando então aquele assunto dentro daqueles versículos. Amém? Nós vamos começar aqui com a primeira parte, que é do versículo 1 ao versículo 12, que seria as bem-aventuranças, né? Muito conhecido, eu creio que um texto muito, a palavra muito pregada aí nas redes sociais, até nas igrejas também, tá bom? Então vamos lá. Sermão da Montanha, né? Capítulo 5 de Mateus, versículo 1 ao versículo 12, que fala assim: E Jesus, vendo a multidão, ele subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Daí esse termo, Sermão da Montanha, né? E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os livres de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Amém? Então tá aí a primeira parte, né? Vamos ver o que o Senhor tem aqui para nós sobre as bem-aventuranças, né? Primeira bem-aventurança aqui, bem-aventurado quer dizer também feliz, né? Poder trocar por feliz é aquele, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então tá, a primeira coisa aqui, importantíssima, meus amados, na vida do cristão. Eu entendo aqui que Jesus, quando falou pobre de espírito, não é que não tem bens materiais, não está dizendo isso, não. Está falando humilde, é humildade. Olha, é a marca. Você é humilde, você tem procurado ser humilde. Jesus falou: eu sou manso e humilde de coração, então aprendei de mim. Então, bem-aventurado aquele que é pobre de espírito, aquele que é humilde de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Você quer o reino dos céus? Então, seja humilde e você vai alcançar o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram. Chora por quê? Por causa das coisas assim? Não. Chora por causa às vezes, tristeza por ver a situação, pecado das pessoas, às vezes você vive no meio de pessoas que não te conhecem o Senhor, que entristece, você chora porque você sente com Jesus, né, a obra do Senhor, a necessidade das pessoas aceitarem a palavra, vendo também a tristeza, a carência dos outros, né, então você chora, você sofre, né, com aquilo que, agora mesmo em Israel, né, que não está sabendo aquilo que aconteceu, a mortandade lá, o ataque dos outros grupos contra Israel, povo de Deus, e você chora, você sofre também com esse sofrimento do povo. Amém? Bem-aventurado os mansos, porque eles durante... Aqui é interessante. Aqui a palavra você talvez pode pensar, alguém te falou que é uma coisa e não é. Manso, né? Manso, a pessoa é manso, não é isso não, tá? Não quer dizer isso não. Manso, você lembra de quem na Bíblia? Moisés. Moisés, a Bíblia diz que é um homem muito manso. O que ele fez? Por que Deus falou que Moisés era um dos mais mansos, um homem que era amigo de intimidade com Deus? Deus falava para ele face a face. Sabe por quê?
Porque Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer com o povo de Deus, para libertar o povo de Deus. Tudo aquilo que ele tinha de recursos dessa vida, ele abriu mão pela obra. Isso é manso. Você quer ser manso? Você quer abrir mão das coisas dessa vida aqui pela obra? Então sabe qual é o resultado aqui? Você vai herdar a terra. Interessante, né? Aquilo que o Senhor fala, aquilo que é feliz, aí ele fala uma coisa que complementa aquilo. Então é isso mesmo. Você vai herdar a terra. Se você não é se apegar às coisas daqui, se você dedicar a sua vida, renunciar às coisas pelo Senhor, pela obra, você vai herdar a terra. Deus vai te abençoar. Ó, que coisa linda. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque você não faz. Lembra de Jó. O próprio Deus fala que Jó era um justo. Sede de fome é você querer viver injustiça, você sofrer quando você vê injustiça. Tanto nesse mundo você sofre, porque você tem o DNA de Deus em você e você é justo também. Então você tem fome e sede de justiça, vai acontecer o quê? Você será farto. Bem-aventurados misericordiosos serão alvos da misericórdia. Você é misericordioso. O que a palavra misericórdia ensina? Misericórdia. O coração de Deus voltado à miséria do homem. São duas palavras, vem do original. Misericórdia. Coração voltado para a miséria. Você tem isso em você? Você sente a miséria dos outros, a pobreza dos outros, em todos os sentidos? Então você é misericordioso. Sabe quando você vai alcançar misericórdia. Bem-aventurado o limpo de coração, que verão a Deus. O que é limpo de coração? Tem outra palavra que fala o quê? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você procura viver uma vida de santidade, do seu coração limpo, pela oração, pela palavra. Então, qual vai ser a sua recompensa? Você verá a Deus, porque Ele é limpo também de coração, Ele é puro. Ó. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é um pacificador? É aquele que, quando vê alguma coisa, pessoas distantes de você, tenta pacificar. Você já tentou obediar? Às vezes é até um bom sentido a pessoa que você acha que é uma serva de Deus, quando você quer fazer a amizade, você tenta unir as pessoas. Você vê a situação difícil, você tenta controlar, você tenta pacificar, é o pacificador. Então, sabe qual vai ser o resultado? Será chamado filho de Deus, ó. Os pacificadores. Você tem essa atitude de querer pacificar, não querer criar guerra, dividir, não. Você quer unir, você tenta unir as pessoas, pacificar, você será chamado o quê? Filho de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do meu nome, a justiça, porque deles é o reino dos céus. Você sofre perseguição porque você é um servo de Deus? Eu sofro. Você sofre? Sabe qual vai ser o resultado? Você vai ganhar o reino de Deus por isso. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem, mentir, dizer todo mal contra vós. Você já passou por isso no seu serviço, sua família, calúnia contra você, só porque você é temente a Deus, fiel a Deus, sabe qual vai ser o resultado? Bem-aventurado, feliz. Você passa por sua causa. Aí Jesus fala que exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas. Então, se você suportar a perseguição, às vezes você se calar quando você é ofendido e orar ao Senhor pelas pessoas, você vai ser recompensado. Você vai ser recompensado, né? Jesus está falando que vai ser grande o galardão, porque você sofre muitas coisas porque você faz a diferença e as pessoas às vezes têm inveja de você e te perseguem, te caluniam por isso. Às vezes no trabalho, na escola. Fica feliz por isso. Aguenta firme até o fim, porque vai ter um galardão grande. É isso, né? Só a bem-aventurança já foi aqui 8 minutos. Tá bom, tá bom. Vamos para a segunda parte aqui. Então, sal da terra e luz do mundo. Primeiro tópico aqui foi bem-aventurança. Agora, sal da terra e luz do mundo. Versículos 13 ao versículo 16 nos fala assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Apenas 4 versículos, né? Sal da terra e luz do mundo. Aqui reside os problemas, amados. Meus amados, grande é a nossa responsabilidade. Não se engane. Você é um servo de Deus, você nasceu de novo, você já deixou Jesus entrar na sua vida. Então Jesus está falando para você e eu, sal da terra.
Você já comeu uma comida, um alimento sem sal? Acho que nem consegue comer. Só se você tiver morro de fome, tiver um lugar, não tiver jeito. Mas se você, a comida sem sal, pode botar o tempero que for, mas se faltar o sal, a pessoa fala, já viu quando fala uma pessoa que é meio secona, que a pessoa é mal-humorada, aquela pessoa sem sal, já viu falar isso? A pessoa que é sem sal, que não tem graça, não tem uma palavra boa, não alegra ninguém. Jesus não deixa isso aí, não. Jesus muda o nosso caráter, a nossa vida. Então, sem sal, não tem como, né? Vós sois sal da terra. Nós temos que fazer a diferença. Por isso Jesus usou a expressão. Qual é? Acho que em todas as culturas é comum o sal. A comida tem que ter o sal. Você pode botar os melhores temperos, mas se faltar o sal, eu estou para te falar que você quase não consegue comer a comida. Você vai procurar lá onde está o saleiro, vai pegar e sapicar um pouquinho de sal em cima para ter graça. Porque o sal é o principal alimento. Tudo que Jesus fala, meus amados, é verdade. Por que Jesus não usou outro tempero para poder definir você e eu, o cristão? Não, sal, porque é um alimento sem sal, não tem graça. Ninguém consegue. Se você não tiver jeito, não tiver um lugar isolado, você tiver morrer de fome e você vai ter que comer aquilo, você morre. Mas se você tiver condição, você vai querer colocar o sal. Então nós somos sal da terra. Esse mundo precisa de você e de mim. Nós temos que fazer a diferença. Se eu, no meu serviço, como cristão, não faço a diferença, não sou motivo de alguém observar entre eles lá, mesmo que eu falo para você, como é que fulano faz. Você tem que fazer a diferença, porque você é sal. Você é sal. Né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ficar sobre um monte. Jerusalém, ela está sobre os montes. Não é à toa. Até isso Deus soube escolher, né? Diferenciar. Por que escolheu o povo de Israel e Jerusalém para ser a cidade dele que ele ama? Por quê? Porque está no alto. Né? Uma cidade de ficar sobre um monte, quando Jesus falou isso, até estava em mente Israel, Jerusalém. Cidade de ficar sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade de ficar sobre um monte. Aqui podemos colocar a igreja também. A igreja tem que fazer a diferença. Ela tem que se destacar na comunidade. Olha ali, aquela igreja, olha que bênção os irmãos ali, olha o testemunho deles. Eles se amam, olha como é que eles cantam, louvam a Deus. As pessoas que entram ali são curadas, Deus opera. A igreja tem que ser isso. Senão não é igreja. Eu nem estava pensando em falar isso. Jerusalém, no alto. A igreja tem que estar no alto, tem que ser diferente. Se uma igreja está no meio da comunidade, ela não acontece nada, ninguém fala nada, está alguma coisa errada. O que fala sobre Atos? O próprio povo fala sobre Atos, ali em Atos. O que eles falaram uma certa vez? Olha bem, guarda essa palavra, meu amado. Isso é para a sua igreja, você. Esses que têm revolucionado o mundo chegaram também até nós. Qual o impacto que a sua igreja tem causado na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade? Qual é? Tem causado algum impacto? Então você está aqui. Não tem acontecido nada? Então está fora. Não tem jeito, tem que destacar, tem que operar ali, tem que ter amor ali, tem que ter graça, tem que ter humildade, tem que ter operação do Senhor, tem que socorrer os necessitados, o enfermo tem que ser curado, senão não é a igreja do Senhor. Não é a igreja do Senhor. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz do tudo relógio. Né? Hoje é muito usado luz elétrica, mas aquilo, antigamente que eu não tinha, no cidade do interior, lá na roça, a lamparina colocava lá em cima, eu lembro ainda, no caso que tinha lamparina, eu vivi no interior também, missões, dependia de lugar pobre, então tinha que colocar no alto lá para clarear alguma coisa, assim mesmo clareia pouco. Agora imagina colocar escondido embaixo. Então, meus amados, nós somos luz, você e eu. Se você não está sendo luz, se você não tá fazendo a diferença, alguma coisa está errada. Talvez precise se converter ainda, nascer de novo. Quando você nasce de novo, quando você é transformado pelo poder de Deus, quando o Espírito Santo vive em você, então você é como uma candeia que é colocada lá no alto. Uma luz está lá no alto. Vai aparecer. O Senhor vai ser glorificado. Amém? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Aí, ó. Qual o propósito de você ser sal do mundo e sal da terra? Para que as pessoas vejam você, as suas boas obras. Aí que entra, boas obras, lógico. Salva, boas obras não. Mas boas obras é uma confirmação de que você foi salvo.
E as pessoas vão ver e vão saber, ele é salvo, olha, a vida dele como é diferente. E vão glorificar quem? A Deus. Porque você faz boas obras porque Deus transformou a sua vida. Porque o Espírito Santo entrou na sua vida. Então as pessoas vão glorificar Deus a seu respeito, vão dar glória a Deus, porque você é sal da terra, você é luz do mundo, e vão glorificar Deus pelas suas obras, e vão glorificar ao vosso Pai, não a você, mas por causa da luz que está em você, do Espírito Santo que está em você, vocês vão glorificar o Pai que está nos céus. Ó, que ensino precioso. Isso é só o começo, hein? Deus tem coisas grandes para nós aqui, meus amados. Eu não sei até onde a gente vai hoje aqui. Eu sei que Deus falou muito no meu coração. E eu vou te falar uma coisinha aqui que não estava para falar. Começa a ler a palavra. Você lê mais. Que quando você lê, Deus vai começar a mudar muita coisa na sua vida. Eu estou bem em aperto nesses dias. E às vezes eu fico em coisas que às vezes eu não quero fazer, que eu não quero, que eu não posso, eu quero fazer até por causa da palavra. A palavra te empurra. A palavra ela te leva você para frente. A palavra leva você a olhar para você mesmo. A palavra é um espelho. Mostra você. E você vê que tem que mudar. Que eu tenho que mudar, que eu preciso mudar. A palavra. Leia a palavra. Eu estou sendo muito abençoado em você que está gravando isso para você. Você não imagina como que eu tenho tido prazer em ler a palavra nesses dias. Em saber que eu tinha essa responsabilidade de passar esse ensino para você, ensino de Jesus. Deus tem muito para falar com você. Espero que você não guarde para você isso, tá? Espero que você nos ajude. Compartilhe. Ajuda a mim, não, o Senhor, a obra, compartilhando isso aí. Ah, é grande, mas as pessoas vão. Quem tem sede vai ouvir. O que a palavra diz? Quem tem sede, vem a mim, beba da fonte da água da vida. Então, compartilhe isso aí. Não fica com você, não. Não, se Deus está tocando em você, compartilhe, Deus tocar em outro lá na frente, e assim vai. E isso vai longe. Eu creio que essa palavra é muito longe, em nome de Jesus. Amém? Então tá, estamos só no segundo ponto, hein? Né? Falamos sobre as bem-aventuranças, sal da terra do mundo, agora vamos para o terceiro ponto aqui. Terceiro tópico. Jesus veio cumprir a lei. Tem muitos que questionam, né? Ah, mas Jesus tem que ver na lei ou não. Jesus veio cumprir, ele veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Onde é que fala isso? Mateus 5, 17 e 22. Fala assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não, vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o maior, o grande do reino do céu. Você quer ser menor ou quer ser grande? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Agora apertou aqui, hein? Agora ele apertou. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que se motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Viu? Então Jesus, meus amados, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio abrogar ou anular. Não. E quem falou isso aí está mal entendido. Entendeu errado a coisa. Jesus veio para cumprir a lei. Ele falou que nem um jota, nem um tio pode se omitir. Mas ele não está mandando você cumprir a lei, não. Porque ele já cumpriu por você e por mim. Ele veio cumprir porque ele veio. Por que ele veio? Porque ele veio a esse mundo, a lei estava em vigor. Você sabe o que é a lei? Colocando em outra palavra, é a velha aliança. E quando Jesus veio, o que estava mandando era a velha aliança. E Jesus veio como cumprimento de toda a velha aliança, todas aquelas leis, tudo que estava no tabernáculo ali, se você já leu, se você não vai ler ainda, apontar para Jesus, o sacrifício, a ovelha. Tudo está para Jesus. Então, ele viveu sob a lei. Porque a lei encerrou quando ele deu o brado de morte na cruz. Então, até o brado dele de morte na cruz não estava valendo. E ele veio cumprir a lei. Ele, não quer dizer que você vai cumprir. Você agora está na graça de Jesus. Você está na nova dispensação. Inaugurado por quem? Por Jesus. A igreja primeira, que Deus deu muito poder, viveu sob a nova aliança. Se a igreja de Atos viveu do mesmo, como é que você viver na lei hoje? Eu te pergunto. Tem sentido isso?
A igreja de Atos não viveu mais sob a lei. Jesus viveu, porque Jesus encerrou na cruz. A igreja de Atos viveu na graça. Ela não precisou cumprir mais a lei, porque Jesus cumpriu em favor dela, em favor de nós. Tá bom, pessoal? Então não cuideis que vim destruir a lei ou abrogar, mas vim para cumprir. Ele cumpriu a lei por nós. Mas em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se tirar da lei, sem que tudo se cumpriu o quê? Cumpriu tudo. Ele obedeceu, ele guardou, ele viveu sob a lei, ele encerrou na cruz do Calvário. Tá certo? Porque qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado o menor dos reinos dos céus. Porém, quem os cumprir e ensinar será chamado grande do reino dos céus. Entenderam? Quem cumprir, quem ensinar os mandamentos será grande do reino dos céus. Aí ele fala o quê? Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Porque os fariseus, eles estavam só na lei. Eles tentavam fazer aquilo que estava escrito ali, mas ele entendeu que a lei, ela veio para mostrar o pecado do homem, para mostrar que o homem não tinha condição de entrar na presença de Deus, por ele mesmo, seus esforços. O cumprimento da lei era o esforço humano, e o homem jamais, por ele mesmo, podia entrar nos céus. Veio para mostrar que o homem é pecador. Por exemplo, se a lei não falasse não matarás, o homem poderia matar, está tudo certo. Aí veio o quê? Não matarás, porque se você matar, você vai pagar por aquilo. Então a lei veio para quê? Colocar o freio. Estava uma coisa terrível. Lembra de Sodoma e Gomorra? Por que foi de Sodoma e Gomorra? Porque não conhecia a palavra. Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Mas Israel recebeu a lei. Israel precisava cumprir dentro dessa lei. Israel. Até quem? Até Jesus. Então não matarás. Aí o que ele fala aqui? Eu já falei isso, não estava nem olhando aqui. Olha bem. Está vendo? Sobre isso mesmo. Ouviste que foi dito não matarás, mas qualquer que matar será de juízo? Então a lei ensinava o quê? Como não devia matar, mas podia o quê? Aí Jesus fala aqui, ó, eu porém o digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Então a lei falava que não podia matar, e só isso. Mas Jesus falou, agora é a graça. Você não pode se encolerizar, porque você é réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca, será réu do sinédrio. Qualquer que dizer louco, será réu de fogo do inferno. Vocês viram o que é a diferença da lei e a graça? Então Jesus, ele veio fazer o quê? A transição da lei para a graça. A lei falava o quê? Não era para matar. Ele falou aqui, você não pode se encolerizar, ter cólera, ter raiva. A lei não ensinava isso. Podia. Mas se matasse, aí tinha pena. Se roubasse, tinha pena. Mas Jesus veio mais adiante. Eu não sei como que pessoas querem viver achando que guardando, porque ninguém guarda. Ele falou que se alguém guardar 10, 9, mas pecar em um, ia pagar por ser culpado por todos aí. O próprio Jesus falou isso, que ele sabia que pessoas hoje queriam viver na lei. Então, para guardar tem que ser 100%. Quem que era capaz de viver 100%? Jesus, perfeito. Nenhum homem perfeito podia guardar todos os mandamentos da lei. Tá certo, pessoal? Então, essa palavra aqui é muito séria. A lei falava o quê? Não matarás. Mas o que Jesus fala, a graça, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo escolarizar com seu irmão será réu de juízo. Pronto. Tem alguma dúvida isso? Portanto, aí sim, raça será réu de sinédrio. Qualquer que disser louco será réu do fogo do inferno. Então lá, se a pessoa matasse, ela tinha pena aqui, pagava. Mas Jesus falando, se alguém chamar de louco, era réu do fogo do inferno. Ó, a diferença, você está falando da diferença? Então Jesus falou o quê? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que ficavam só na letra da lei, você de maneira alguma será salvo. Ou seja, quem quiser viver na lei, de modo algum. Eu não entendo por que tem pessoas que ensinam isso hoje. Porque se vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. De modo nenhum. Jesus está falando o quê? Que os escribas e fariseus, que eram os principais autores da lei, eles não entraram no reino dos céus. Então, condenaram Jesus. Então, tem que exceder, tem que ir além da lei, da letra, né? Além, tem que ir mais além com Jesus, é isso. E tem pessoas que estão vendo lá atrás ainda,
não é judeu, a lei foi dada só para os judeus. E eles não cumpriram, e eles morreram, aqueles que não creram em Jesus morreram sem salvação. E muitos querem, sem ser judeus, querem viver na lei. Tem sentido? Tem sentido? Entende, pessoal? Então, veja bem. Agora vamos para o quarto tópico aqui, né? A oferta e o perdão. Esse aqui é bom, tá? Esse aqui tem muito crente, desculpa falar, vai ficar. Por não entender ou não querer entender essa palavra aqui. Isso é muito sério. A oferta e o perdão. Versículo 23 ao versículo 26. O que nos fala aqui? A oferta e o perdão. Estou dando tempo aqui porque eu tenho que controlar, pelo menos, falar isso aqui dentro desse vídeo, pelo menos esses 7 tópicos aqui a respeito do Sermão da Montanha, parte 1, primeiro capítulo, 5 de Mateus, né? Desculpe aí. Então vamos lá. A oferta e o perdão, capítulo 5, 23 a 26. Vamos ler. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilie-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te carregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Tá? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagarás o último centavo. Olha bem o que acontece. Eu vou falar de mim, não sei de você. Teve um período da minha vida cristã, eu conhecia Jesus tem muitos anos, desde a minha mocidade. Eu louvo a Deus porque o Senhor não me deixou jamais desviar do caminho dele, nesse período todinho. Até hoje ele tem me sustentado pela graça dele, pela misericórdia dele até aqui. Teve um período cristão que eu pensava assim, bom, é o final da igreja, né? Se alguém fez alguma coisa para mim de mal, e ela não quer falar comigo, eu não tenho nada aí, porque eu não tenho nada. Para mim está tudo bem, eu estou em paz com Deus, deixa ele para lá. E muitos pensam assim, sabia? Mas sabe por quê? Falta de conhecimento, falta de instrução, porque não havia me ensinado acerca disso. Eu já era crente, muito tempo, também igual você. E eu pensava que, já que eu não tenho culpa no cartório, então eu não tenho nada que a pessoa que tem culpa tem atrás comigo. Talvez você pense assim também, não sei. Mas a palavra de Deus está falando que não. Olha bem. Portanto, se você está falando você, tiver uma oferta para entregar no altar, e ali você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, teu irmão não é você contra ele não, ao contrário. Você vai deixar a tua oferta ali, você vai primeiro procurar reconciliar com ele, e depois você vem e apresenta a oferta. Porque se você for levar a oferta no altar, você se lembrar que teu irmão tem uma coisa contra você, e você não voltar, aquela oferta não será aceita por Deus. Sabia? Você está entendendo, meu amado, por que Jesus fala? Errais e não conhecerdes as Escrituras por de Deus? Por causa disso. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, por causa disso. Tem muitas pessoas que erram, sabe por quê? Porque não conhecem as Escrituras. Eu tenho certeza que estou falando isso para muita gente que não entendeu isso ainda. Que eu estou falando que eu também era crente há muito tempo e não entendi assim. Por quê? Porque nunca me pregaram assim. Mas aí eu descobri com o tempo que eu tinha que ler a palavra, tudo na palavra. Nem tudo você precisa depender, não ler. Aqui está claro na palavra. É você ler, como eu falei. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem me dado esse discernimento de às vezes aquele tempo que eu fazia outra coisa, tem que ter disciplina, tá? E vem um sono também, tá? Eu comigo tenho sofrido. Às vezes eu estou vendo outra coisa, quando eu vou para a palavra vem um sono, mas clama. Lê uma vez, lê 2 vezes, lê 3 vezes, lê 4 vezes. Eu li esse capítulo aqui de Mateus inúmeras vezes, nesses 3 a 4 semanas já, para poder. Eu estava precisando gravar semana passada, mas não deu, não teve um momento favorável, estou gravando hoje. Mais uma semana que eu pude ler. Então, quanto mais você lê, eu vou te falar um mistério, um segredo. Às vezes você lê um texto a primeira vez, você vê uma coisinha de nada. Quando você lê 2 vezes, Deus te faz entender um pouco mais. Você lê 3 vezes,
Você vai, seus olhos vão se abrindo, e isso faz de propósito para você, que é, o que a palavra lá diz, Deus para Josué? Meditar na lei de dia e de noite. Examinais as escrituras. Jesus deu uma ordem ali para os discípulos: examinais, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas testigam de mim. Amém, meus amados? Então aqui, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao teu altar e te lembrarem de que não tem alguma coisa contra ti, deixa diante do teu altar a tua oferta, vai avisar para o teu irmão, e depois você vem e apresenta a tua oferta. Aí ela será aceita. E fala, conciliar depressa com o teu adversário. Já fala adversário. Né? Tem que ter um acerto. Tem que ter um acerto. Por quê? Porque se você não tomar essa posição, ali fala o quê? Que vai parar na prisão. O juiz. E hoje, quero te falar para você mais uma, dentro desse texto aqui também, que Jesus é o meu advogado. Hoje. Mas vai chegar um tempo que ele vai ser juiz. Ou Deus, que é a mesma pessoa, vai ser juiz. É melhor lidar como advogado. Ele é um intercessor. Ainda tem de reconciliar. O tempo é hoje. É hoje. Então, essa palavra aqui eu considero uma palavra muito forte. E, infelizmente, muita gente, não sei se me entende, não aceita. Olha bem, a gente tem como cristão saber voltar. É difícil voltar. Tem que ter renúncia. Agora lembrar a palavra de Jesus, que ele falou outra vez, que eu já falei sobre isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É negar, não é fácil. Tomar a cruz, é morrer para ser discípulo de Jesus. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E para fazer isso aqui tem que negar. Mas você está falando para Jesus que você quer entrar nos céus. Meus amados, muita gente está enganado. Ser cristão não é coisa muito simples, não é muito fácil, não. Não é muito fácil. Jesus falou o quê? Em outra ocasião, aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. E eu estou falando para você hoje de quê aqui? Mandamento de Jesus. Vou te falar mais antes de chegar no final, tá? Já estou me adiantando aqui. Se você entender, por favor, escuta essa palavra até o fim, depois eu vou gravar aí no capítulo 6 e o 7, é o sermão completo. Se você entender o sermão, olha bem, diante de Deus, eu estou me arrepiando aqui agora. Se você entender, ouvir esse sermão de Jesus, 5, 6 e 7, você entender e guardar, você está salvo. Você está salvo. Porque aqui você vai encontrar de tudo na sua vida, você vai encontrar aqui. Se você entender o sermão da montanha e você guardar no seu coração, você viver, você vai ser salvo. Jesus garante aqui na palavra. Vou te falar por quê. Vai chegar lá na palavra, eu vou repetir, estou te falando, estou adiantando já. Isso que eu te falei aqui é difícil, mas é preciso ser feito. Reconciliar. Às vezes a pessoa não quer, tenta falar. A pessoa te fez o mal, você vai pagar com o bem. Não é fácil. Pagar o mal com o bem só para cristão verdadeiro. Só para quem é nascido de novo. E aqui entra essa palavra. Amém, pessoal? Então, aqui nós falamos já o quinto, né? Quinto tópico aqui. Estamos aqui com 33 minutos. A oferta e o perdão. Muito bom, né? Muito bom. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Essa parte aqui desse sermão da montanha é muito importante e infelizmente, eu estou te falando por experiência própria, eu não sei quantos anos eu já era cristão, já era convertido ao evangelho, mas eu na minha cabeça, não sei porquê, eu achava que eu só era para eu ir à pessoa quando eu tivesse errado. Não, quando a pessoa errou contra você, você precisa, pelo Senhor Jesus, procurar. Se a pessoa não quiser, aí pronto, mas você tem que procurar fazer se reconciliar. É o ensino de Jesus. E eu glorifico o Senhor porque Ele me deu esse entendimento, Ele me fez. Está na palavra clara aqui sobre isso. Talvez estou falando aqui novidade para alguém. Se você foi novidade, se você recebeu a bênção no seu coraçãozinho, por que então não compartilhar esse ensino de Jesus com outra pessoa, não é verdade? Então tá, então vamos seguir aqui.
o nosso ensino aqui no Sermão da Montanha, né? Nessa parte 1, sobre do adultério, versículo 27 ao versículo 32. Nós vamos ler hoje até o versículo 48, que é o primeiro capítulo, né? Capítulo 5. Vamos ler versículo 27 a 32, o que nos fala aqui? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no adultério, no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher dele carta de desquite, eu porém vos digo, que qualquer que repudiar a mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Essa parte também, esse ensino de Jesus é muito sério. E digo mais, tem muito cristão pecando aqui. Eu não sei se você que está me ouvindo é um deles, mas tem muita gente errando aqui. Quando Jesus fala aqui por diversas vezes, não só aqui, quando ele fala, ouviste que foi dito, ele fala de novo, versículo 21, ouviste que foi dito, ele fala, quando ele está falando isso, ele está escrevendo na lei, tá? É porque o cara cansativo de falar toda hora. A lei fala, não. Quando ele fala, ouviste que foi dito, essa palavra de Jesus que ele está falando, Jesus veio, meus amados. É bom frisar isso aqui, que ele veio, ele não veio para salvar o mundo inteiro, não, a princípio não, tá? Ele veio para as ovelhas perdidas que é de Israel. Tanto que eu falei sobre isso no último vídeo. Que ele mandou aqueles homens ali pregar, ele falou, ó, não vai entrar nas aldeias samaritanas, gentios, vai às ovelhas perdidas que é de Israel. Então, eu quero deixar claro que esse ensino de Jesus, primeiro aqui, ele está falando para os judeus, tá? E Jesus está ensinando para o judeu, lógico, aquilo que ele ensina para o judeu, muito ensina para nós também, somos seres humanos, pecadores igual a eles. Mas ele está falando aqui para os judeus. Quando ele fala, ouviste que foi dito aos antigos, ele está falando que a lei fazia assim, tá? Só não está a palavra lei, mas ele está falando, está servindo a lei. Ouviste que foi dito, podia colocar lá na lei, não cometer adultério. Então a lei tinha que falar o quê? Que não era para cometer adultério. Porque o que quiseram fizeram com a mulher lá, aquela mulher pecadora? O que os judeus queriam fazer lá? Que a mulher pegava no adultério? Queria apedrejar, ela ia ser morta lá de pedras. E estava certo? Estava certo. Só que Jesus chegou na hora ali e salvou. Só Jesus, meus amados, podia fazer isso. E chegou naquela hora e salvou a mulher. Porque ele estava fazendo o correto. A lei não dava fazer isso. E eles faziam isso lá. Mas que absurdo? É absurdo, mas Deus mandou fazer, era a lei. Quem fosse pego em adultério era para ser apedrejado. Ele não estava errado, não. Só que quando Jesus chegou ali, aí chegou o quê? A graça. Aí ele falou, primeiro que tiver pecado, lança a primeira pedra. Foi saindo de um por um. E Jesus, e você? Não me condena? Nem eu te condeno? Nem eu te condeno, vai, não peque mais. Vai e não peque mais. O conselho para estar salvo dela, se ela continuasse pecando, ela ia ser apedrejada na frente. Mas ela poderia ser salva se ela não cometesse mais o pecado. Então, quando ele fala que o vídeo foi dito aos antigos, que era feito dessa maneira. Cometiste adultério. Era para não cometer adultério. Mas olha o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar na mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui é a graça. É para você e para mim. Tá? Então, se você e eu tivermos essa prática, nós estamos pecando contra o Senhor. Eu estou para dizer que se nós estamos fazendo isso, nós não estamos salvos não, tá? Se você tem esse costume, eu atentar, você tem que virar a cara e dizer não. Porque Jesus falou aqui, só em atentar já cometeu. É Jesus que está falando. Aí volta para as bem-aventuranças. Bem-aventurado o quê? Os limpos de coração virá a Deus. E você acha que quem atenta para a mulher é limpo de coração? Hã? De maneira alguma. Então ele está dizendo aqui, agora é a graça, tá vendo? A lei falou isso, não foi o antigo, mas eu estou te falando agora isso aqui. Eu estou instituindo uma nova dispensação. Aquilo que a lei falou durou até mim, ou seja, até chegar na cruz. Quando eu morrer ali, acabou.
Aí já estou introduzindo aqui esse novo ensino. Um novo, porque ele falou lá em João, um novo mandamento vos dou. Já era um novo mandamento, um novo ensino. Os velhos ficou para trás. Os velhos só serviu para mostrar o pecado, mas os velhos não salvam ninguém. O novo ensino, o velho, esse ensino, não adulterarás, não salva ninguém. Só veio para mostrar que isso era pecado. Não matarás, não salva ninguém. Só veio para mostrar que quem matasse estava pecando, mas não salva ninguém. Mas agora o novo é isso aqui. Se você atentar no seu coração, você já cometeu adultério com ela. E você está caindo lá nas bem-aventuranças, que você não está sendo limpo de coração, que eu falo aqui, deve estar limpo de coração, porque verá a Deus. E quem não é limpo de coração, não verá a Deus. Está vendo como é que é o ensino de Jesus, que uma palavra está ligada à outra? Então é isso. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira fora, longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Agora, alguém fala assim, mas esquece de figurar, tem gente já viu falando aqui? Isso aqui não é bem assim não. Olha, pessoal, tudo que Jesus falou, ele falou a verdade. E queiram saber uma coisa, se for olhar no Velho Testamento, essas coisas aconteciam, tá? Era lei. Então, por isso que eu digo, as pessoas têm que entender o ensino da palavra do Senhor. Não tem nada de figurativo, aqui é verdadeiro mesmo. Ele está falando que é melhor você perder um membro do que você entrar no céu sem um membro do que você ser lançado no inferno, com todo o corpo. Se é que você cometeu esse pecado. Então, temos que entender a palavra do Senhor. Lá no Velho Testamento eram feitas coisas terríveis. Pessoa que aquele que era pego em adultério, mandava pela lei para apedrejar. E aí, que exagero, que Deus é esse? Deus é esse? Não, era a lei. Era o pedido para mostrar para o homem que é um pecador. Aqueles que tivessem respeito pela lei não iam cometer aquilo. E estava livre. Então a lei se cumpria. E Jesus chegou na hora que ele ia apedrejar aquela mulher e ele livrou a mulher. Porque ele estava mostrando que ele estava trazendo uma nova, estava instituindo uma graça. Estava mudando agora a história. Jesus veio para mostrar a história. Tanto que o calendário que é contado 1900, 2000 e tanto, é contado a partir de Jesus. Fala anos a C, você vai ver, falar sobre o estudo bíblico, tantos anos a C e descer depois de Cristo. Então Jesus veio para instituir história. Começou uma nova história quando ele deu a vida na cruz do Calvário. Então a lei, por isso que eu preguei em outra coisa, você deve ter ouvido, que a lei é inoperante para salvar. Essa lei aqui não salvava ninguém. Mas Jesus, sim, ele salva pela graça dele, pela graça e misericórdia dele. Amém, pessoal? Então, se a tua mão direita, te escandalizar, corta, tira para longe de ti, porque é melhor dos teus membros se perca do que todos os membros dela. Ouvido que foi dito, qualquer que deixar sua mulher, agora aqui vou me deter outro assunto aqui que é importante, talvez vai pegar você também. Porém, eu digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada. Sabe o que é o ensino de Jesus aqui? Falando para você, meu amado, você que é casado, não sei, está passando talvez alguma luta, quem é que não passa, né? Eu costumo falar que um varão, para ele segurar a família dele, tem que ser artista. Ah, mas na minha casa não é maravilha. Tá bom, que Deus abençoe, mas tem que ser artista. Tem que ser artista, tem que ter humildade no coração, tem que ter joelho no chão, porque as lutas são grandes. Agora, vou te falar uma coisa aqui. Você é casado, não sei como é que está a sua vida. Ah, mas está muito difícil, relacionamento com a minha mulher, eu vou ter que largar e procurar outra. Vou te falar uma coisa. Segundo a palavra de Jesus aqui, Jesus está falando aqui o seguinte, que se você largar da carne de filho, divorciar, separado da sua mulher, você está mandando, olha a palavra de Jesus aqui, o sentido da palavra, você está mandando ela adulterar. Sabia disso? Dura essa palavra, cara, dura essa palavra. E vice-versa. A mulher está fazendo a mesma coisa com o marido. Dela querer que ele largar, está falando com ele que ele pode adulterar, a mesma coisa. Jesus está falando aqui isso. Tá? Então, temos que ficar com o que Jesus falou. Aquilo que se ajuntou, não separa o homem. No princípio, Jesus falou, no princípio não foi assim. Né? Perguntaram sobre ele e ele falou, não, no princípio foi assim, Deus fez os dois uma só carne. O que Deus se ajuntou, não separa o homem. Vai vir luta, vai vir dificuldade, mas não separa. Porque Jesus não aprova, está aqui. Então, se você, meu amado, ou eu, tomarmos essa decisão,
a luta é tão grande, a pobre está grande, estou aguentando, vou embora, vou largar, você está autorizando a sua companheira a adulterar. E aquele que casar com ela também está adulterando. É aqui o Senhor está falando aqui. Está vendo como é que a doutrina é séria? Por isso que eu falei. Se você observar Mateus 5, 6 e 7, você guardar os ensinos de Jesus aqui, você está salvo. Mas não é fácil. Não é fácil, tá? Então, muito sério isso aqui, ó. Vou ler de novo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então, você está liberando, minha mulher, pode praticar isso aí, pode isso aí. É isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui. Muito sério essa palavra. Vamos para o próximo tópico, então, aqui. Esse foi o quinto, né? Agora vamos para o sexto. Estamos chegando aqui, já aproximando aqui, né? Já estamos com 45 minutos, temos aí 15 minutos aí, talvez, para completar esses 2 pontos, ou menos, não sei. Vamos falar todo o capítulo 5 de Mateus, glória a Deus, né? Diferença entre a velha e a nova aliança. 5, 33 a 42. A diferença entre a velha aliança e a nova. A diferença é grande entre a velha. Muita gente fala, mas tudo a mesma coisa. Pode guardar a lei também, você sabe. Viu essa conversa? Guardar isso, que você salvo. Olha o que Jesus fala aqui. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás. Perjurarás, para mim, é você jurar e não cumprir. Cometer perjuro. Você jurou e não cumpriu, tá? Não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos, que o contrário é cumprir os juramentos. Se você não cumpre, você está perjurando. Não perjurarás, mas cumprirás os teus mandamentos do Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o cabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Aqui, mais uma palavra que muito crente está pecando. Eu falo isso com o coração tranquilo, em paz, por onde eu andei, por onde eu convivi, as igrejas que eu convivi, eu vi isso diante dos meus olhos. É muito triste. Você também concorda comigo. Aqui muita gente vai se dar mal no final da caminhada. Que Deus nos livre. Aqui é algo, um tendão de Aquiles de muita gente, tá, pessoal? Aqui, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Aqui muita gente peca, muito crente. E Apocalipse fala o quê? Quanto aos mentirosos, tá lá. Aos roubadores, aos homicidas, não vão herdar o reino de Deus. Ficarão de fora. Os mentirosos estão lá. E aqui Jesus falou o quê? Seja vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso. Se você tem esse problema, está na hora de corrigir. Está na hora. Porque isso aqui combina com o Apocalipse. João repete lá, pela misericórdia de Deus. Para quem tem esse problema aqui, lá está dizendo que não vai entrar. Lá está dizendo que não vai entrar. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas qualquer que bater na face direita, oferece também a outra. E qualquer que quiser pleitear contigo, tirar a túnica, larga da minha capa. E se qualquer obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. Aqui não é fácil não. Hein? Aqui tem sido uma luta para mim. Aqui tem sido uma dor para mim. Tomara que você também sofra com as palavras que eu estou sofrendo. Para mim tem sido uma... Eu estou orando a Deus, eu estou buscando, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Essa palavra é muito forte, é muito difícil, pessoal. Mas é o que Jesus falou. Olha bem. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. E agora? E agora? Já viu falar no crente mão de vaca? Vou falar? Mesmo que você não seja, e que eu não seja, mas essa palavra é forte demais, pessoal. E sabe quem está falando? Jesus. Sabe o que ele fez? Ele deu a vida dele, ele renunciou o céu, tudo que ele tinha veio essa terra, não foi por nós. Quando ele fala aqui, ele fala com autoridade. Ele fala com autoridade. Ele abriu mão de tudo por você e por mim. E eu? O que eu tenho aberto mão por amor ao meu próximo? Hã? Quando eu vejo alguém de necessidade, eu estou encolhendo as mãos ou estou estendendo as mãos? Hã?
Quando eu tenho veste sobrando na minha casa, que alguém chega pedindo, passa na rua pedindo, eu dou, eu tenho doado, ou eu tenho, não, vou guardar aquilo dali, porque eu não sei o dia da manhã. Hã? Difícil, hein? Aqui eu te digo que aqui tá sendo para mim, eu leio isso aqui já um punhado de vezes, eu fico, Senhor, tem misericórdia e me ajuda, porque aqui não foi fácil, não. Você tem que ter muito discernimento, muita sabedoria de Deus, muita oração, para poder encaixar isso aqui. Eu estou deixando você um pouco preocupado, eu sei com essa palavra, mas não é minha, a palavra do Senhor. O Senhor mandou eu ler isso aqui, e eu releio e eu falar, eu estou falando que Ele mandou. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó. Aqui, ó. Eu vos digo, não perjurarás, mas cumprirás. Então eu falava, podia jurar, mas não era para deixar de cumprir. Ó, se você jurar, você não pode perjurar, tem que cumprir mesmo. Eu falei, não é para fazer isso não. A lei ensina isso assim, tá vendo? Outro sim aqui está falando da lei. A lei falava que era para jurar e cumprir, não é para jurar. Eu lembro que aqueles falavam, eu juro pelo amor de Deus, eu juro por Deus. Eu falei isso, a religião ensinou isso. Eu falava isso quando era criança, mas que eu não conhecia. Hoje eu não juro mais. Hoje a minha palavra é sim ou não. Quando eu falo sim, eu procuro cumprir. Quando eu falo não, é não, meu. É isso que tem que ser. Né? Nem pela terra, nem jurei. E ele fala, seja vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso do maligno. Eu costumo dizer o seguinte também, eu vou te dar aqui tá um entendimento claro, vou te dar outra coisa também que acontece muito e que tem gente que acha que está errado. Você vai, liga para alguém, para alguma pessoa, amigo seu, conhecido, familiar, e fala com um certo assunto. Ó, meu amigo, isso aqui é assim, assim, é sim ou não? O cara não fala nada. Não responde nada. Ele ouviu, não está acontecendo? Está fazendo isso aqui, ó. Está fazendo isso aqui, ó. Jesus está falando que é procedimento maligno. Você tem que ter uma posição. Ou sim ou não. Se você não fala sim nem não, você está procedendo malignamente. Você tem que falar. Quando você fala sim, você cumpre o sim. Se você falar não, cumpre. Mas se numa situação você tem que dar uma definição, você fica no muro, você está fazendo a vontade do maligno também, tá? Dura essa palavra, mas para mim é. Ou sim ou não. Você não fala nenhuma coisa nem outra. Você está no muro, você está na definição, você está... O que passa disso é procedência maligna também. É só você falar o sim, não cumprir, não cumprir. Quando você tem uma situação para você definir, você pode definir. Quando você não fala uma coisa ou outra, você está fazendo, no meu entendimento aqui, procedência maligna. Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas que qualquer bater na face direita, oferece também a outra. Quiser repetir contigo, tirar a túnica e larga a capa. Se qualquer te abrigar, caminhar com mira, vai com ele tudo. Então a lei ensinava essas coisas, né? E Jesus falou que faz mais, ou seja, a graça supera a lei. Aí eu volto a palavra lá de trás, Jesus falou, se a vossa justiça não exceder dos que os fariseus, de maneira alguma podereis entrar no reino de Deus. Ele está falando que o vídeo foi dito, quando ele fala o vídeo, que a lei, olho por olho, dente por dente. Perdeu o olho, tem que perder o olho. Tirou o olho, tem que perder. Pelo dente do outro, tem que tirar. É olho por olho, toma lá da cá. Você fez o mal, paga o mal. Isso era lei. Mas a graça não é assim não, tá? Se alguém pedir para você tirar a túnica, dá também a capa. Se você obrigar a andar com a Bíblia, anda duas. Se você pedir, tendo, lógico, você não tem. Mas se você tem condição de... Você vai dar. E se alguém vai emprestar, você tem em mãos, Jesus está falando aqui que ele emprestar, você deve emprestar também. Aqui botou muita gente em aperto, eu também. Mas é a palavra de Jesus. Vê como é que você vai entender isso aí. Mas a palavra é forte. Tá bom, pessoal? Então, terminamos mais um ponto aqui. Estamos 53 minutos. Glória a Deus. Vamos chegar mais ou menos dentro de um patamar aqui. Agora, nós estamos no último ponto aqui, né? Que é forte, hein? É forte. Do amor ao próximo. Pega muita gente também, né? Do amor ao próximo. Vamos lá? 43 em diante. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Você ouviu isso aí? Quando falou ouviste, foi dito, fala da lei, tá? Sempre que falou outro sim, disse assim, ele está dizendo lá atrás, porque Jesus viveu durante a lei, entende, pessoal? Quando ele viveu, a lei estava imperando ainda, tá, pessoal? Ela durou até a cruz, mas estava valendo a lei. Então ele cita aqui a lei. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, porque a lei falava isso. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Tá? É a graça agora. Jesus está falando a graça.
A lei falava uma coisa, mas Jesus está ensinando uma nova dispensação, a graça. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Você, meu amado, quer ser verdadeiramente filho do Pai que está nos céus? Então, alguém é seu inimigo, você vai bendizer a ele. Tá? Alguém está maldizendo você, você vai falar bem dele. Alguém está te odiando, você vai orar por eles. Alguém está te maltratando e perseguindo, então você o quê? Você vai orar pelos que te maltratam e te perseguem. Aí você está cumprindo a ordem de Jesus e você vai ser o quê? Chamado filho de Deus. Se você fizer o contrário disso, você não vai ser filho de Deus. O que Jesus está falando. Já viu o que falaram? Bateu, tem que apanhar. Deu, levou. Já viu essa história? Viu o crente falar isso também? Não pode. Não. Se alguém fez o mal para você, faz o bem. O que Paulo fala? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer, tiver sede, dá-lhe beber, fazendo o quê? Vai colocar brasa na sua cabeça. Paulo está falando baseado nesse ensino de Jesus aqui, tá? Paulo só falou, deu sequência que Jesus falou. Paulo não ensinou nada, não inventou nada demais. Por isso que eu gosto de Paulo. Paulo aporta, ele dá sequência, tudo que ele aprendeu, tudo que está em que Jesus ensinou. E ele não viveu com ele não, hein? Paulo veio depois. Mas ele é o maior seguidor de Jesus, mesmo sem ter vivido junto com o ministério de Jesus. Mesmo ter feito colégio apostólico. Ele não fez parte do colégio apostólico. Ele veio depois. Depois de Atos, começou das operações de Pedro sendo usado por Deus, que Paulo veio se converter. Caminho de Damasco, em Atos, capítulo 9, salvo engano. Tá bom? Então vamos lá. Chegando no final aqui, né? Da palavrinha, né, pessoal? Então tá bom. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justo e injusto. Então Deus, ele manda a chuva sobre quem? Só sobre justos? Não. Justo. E o sol cai sobre quem? Justo e injusto. Então Deus está sendo o nosso exemplo. Ele quer que nós olhemos para ele. Ora, se Deus faz bem para todas as pessoas, por que você, como filho de Deus, não vai? Se o pai, Deus é seu pai, faz bem para tudo, e você é filho, não, eu não posso fazer, eu não vou fazer bem, só vou fazer bem para quem faz bem para mim. Não. Você tem que fazer bem para quem te faz mal também. Porque Deus manda chuva e sol sobre os ímpios e os servos de Deus, sobre os justos e os injustos. Está falando para nós aqui. E se saudade unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não faz o publicano também assim? Pois se amardes os que amam vocês, que elas não tereis, não faz o publicano também o mesmo? Se saudar unicamente os vossos irmãos que fazeis demais, não faz o publicano também o mesmo? Aí para encerrar aqui, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É fácil? De que maneira, Zé Carlos? Nós, pecadores, só tem uma palavra que resume isso aqui. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Se você e eu guardar os mandamentos de Jesus, nós vamos estar sendo perfeitos, mas perfeito o nosso Pai que está no céu. Simples assim. Nada demais. Guardar os mandamentos de Jesus. Você está sendo perfeito. Ele foi, sede vós perfeito. Jesus ensinando para eles. Sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Encerra. Não dá nenhuma margem para erro, para falha, para dúvida. É usar o exemplo de Deus. Olha o amor de Deus conosco, pessoal. Como que Deus provou seu amor para você e para mim? Aí João 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Pai, que temos que seguir o seu de perfeição. Mas como, Zé Carlos? Deixando o Espírito Santo viver em nós, vivendo com a palavra todos os dias, tirando tempo para ler a palavra, tirando tempo para oração com Deus, louvando o Senhor, agradecendo Ele mesmo pela adversidade, as horas difíceis que todos nós passamos, você e eu, saber agradecer a Deus. Eu falei a palavra de Deus, da fraqueza tiraram força. Na hora que você está fraco, tirar força de joelho, chorar aos pés do Senhor. Aí vem a palavra, né? Bem-aventurados que choram, que serão consolados. É isso. A palavra não é fácil não, mas eu te falei. Deus está te falando, está abençoando? Compartilha. Deus vai te abençoar. Essa é só a primeira. Estou terminando só a primeira etapa. Você vai na montanha? Tenho 2 e 3 ainda, que é o capítulo 6 e 7.
E vai ser a mesma coisa que isso aqui. Vai ser, e o 6 não sei não, hein? O 6 é um capítulo menor, mas tem muita coisa boa aqui para nós. O 7 também, o 7 encerra. Aí o 7 encerra, tá bom, pessoal? Então é isso aí, né? Recapitulando aqui rapidinho para encerrar. Então eu falei das bem-aventuranças, capítulo 5, 1 a 12. Confere lá depois, leia lá. Sal da terra e luz do mundo, 5, 13 a 16. Jesus veio cumprir a lei, 5, 17 22. A oferta e o perdão, 5, 23 26. Do adultério, 5, 27 32. Diferença entre a velha e a nova aliança, 5, 33 42. E do amor ao próximo, 5, 43 e 48. Foi o que nós encerramos agora. Amém? Olha, te agradeço pela tua atenção preciosa. Me ajuda muito a assistir esse vídeo até o final. Compartilha também, curta, compartilha, comenta. E se você não está inscrito, se inscreva, esse canal vai muito longe. Se você me ajudar a compartilhar e orar por nós, ele vai muito longe, que Deus tem promessa grande e você vai saber disso assim que o tempo passar, tá bom? A paz do Senhor Jesus, uma boa tarde, uma boa noite já, que Deus possa te abençoar grandemente.